Fala galera, professor Jean Brito aqui para explicar para vocês hoje o que são organismos transgênicos. Quer revisar esse tópico de biotecnologia comigo? Chega junto aí, vamos revisar a biologia agora. E aí fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando biologia da maneira mais didática para vocês conseguirem entender tópicos importantes aqui, para você estar bem no seu vestibular ou na prova do Enem, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre biotecnologia. Mais especificamente, pessoal, a aula de hoje é para comentar um pouco a respeito de transgênicos. O que seriam organismos transgênicos? Eu trouxe aí um conceito que você pode encontrar aí na tela, percebam? Transgênicos são organismos que receberam e incorporaram gene de outra espécie. Isso aqui é o conceito de transgênico. Pessoal, para ser um transgênico, ele tem que receber e incorporar gene de outra espécie, tá? Se for um gene que já existe naquela espécie, então não seria um transgênico. É até interessante eu comentar para vocês, tá, gente, que tem umas frasezinhas que caem clássicas em prova, né? Uma frase, eu acho essas frases importantes, assim, ó. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Certa frase. E nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Tá certa a frase também. E por que nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, pessoal? Porque para ser transgênico, o organismo tem que receber e incorporar gene de outra espécie. Então, os transgênicos são organismos modificados pela ação humana. É o ser humano que vai manipular o material genético, é o ser humano que vai inserir um gene naquela espécie. Mas isso pode ser feito com qual objetivo? Olha, eu posso usar um gene de resistência a um determinado tipo de herbicida e inserir isso numa planta. Aí a gente vai aplicar herbicida na plantação toda e a minha planta, que é resistente ao herbicida, não vai morrer. Existem plantas transgênicas que são resistentes a determinados tipos de praga. Existem plantas transgênicas que melhoram sua qualidade nutricional. A gente, pessoal, conseguiu na década de 80 inserir o gene responsável pela produção de insulina em bactérias, promovendo a formação de bactérias transgênicas com capacidade de produção da insulina. Bactéria não tem o gene para a produção da insulina. O ser humano inseriu na bactéria. Normalmente se faz isso usando um vetor plasmídio. Então coloca-se o gene no vetor plasmídio e insere-se o plasmídio dentro da bactéria. A bactéria passa a ter a capacidade de produzir insulina. A gente já faz isso desde a década de 80. Tá? A insulina passou a ser produzida em larga escala, escala comercial, e é necessária, né, para o paciente que tem diabetes tipo 1 e em alguns casos até diabetes tipo 2, o paciente tem que injetar insulina para poder conseguir diminuir a sua glicemia. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá, gente, de produção de transgênico que aconteceu na história. Eu peguei essa figura na internet, tá, pessoal? E ó, pegaram uma prímula, que é uma plantinha, e tem capacidade de produzir o ômega 3, e a soja que não tem essa capacidade de produzir o ômega 3. Pegaram um gene, o gene para a produção da ômega 3 e inseriram no material genético da soja, formando a soja transgênica. Ó. Então tem os genes da soja aqui que estão em amarelo e essa parte aí lilás ou violeta teria, no caso, um gene para a produção do ômega 3. Daí foi obtida uma soja geneticamente modificada, que a gente pode chamar de soja transgênica, contendo a capacidade de produção de ômega 3, e dessa forma, pessoal, foi possível a obtenção de um óleo de soja já com ômega 3. Então, olha que figura didática, né, pessoal, que mostra para a gente exatamente como é que acontece essa produção do ômega 3. Essa produção, no caso de uma soja transgênica, com capacidade de produção do ômega 3, do óleo com ômega 3, tá? Daí a gente fez a produção desse óleo, e, óbvio, foi uma soja com melhoria de sua qualidade nutricional. Hoje em dia, tá, pessoal, existe uma lei no Brasil que obriga os produtores de alimentos, né, que contêm transgênicos a colocar esse símbolo aqui, ó, na embalagem. Esse T aí, nesse triângulozinho amarelo, é um indicativo de que aquilo contém transgênico. Hoje eu preciso ter medo se eu ver um alimento desse, eu devo não consumir? Olha,
normalmente não são alimentos perigosos, normalmente não causam risco à nossa saúde, a não ser que você tenha uma visão contrária à produção de transgênicos, você não seja a favor da produção de transgênicos, pois ainda existe polêmica relacionada a isso. Aí você poderia perguntar assim para mim, mas qual a polêmica relacionada aos transgênicos? Já que eles podem melhorar a resistência de um vegetal, já que eles podem melhorar a qualidade nutricional, já que eles podem ser utilizados para a produção de medicamentos. Olha, a polêmica que existe, principalmente relacionada aos transgênicos, é que o ser humano está modificando geneticamente as espécies. Com isso, pessoal, ele está inserindo genes nas espécies que talvez nunca chegassem a essas espécies, entendeu? Então, isso naturalmente vai mudar o rumo do processo evolutivo. Isso é um tanto quanto arriscado, pois pode-se promover a formação de organismos super resistentes. E isso atrapalha o rumo natural da evolução. Então, ainda não existem regras até que ponto o ser humano pode caminhar com relação aos transgênicos. E não existe uma fiscalização também relacionada a essas pesquisas. E outro fator, tá, gente, curioso e um pouco polêmico também, é que o desenvolvimento de transgênicos é normalmente financiado pelos grandes produtores, as indústrias que gastam muitos grandes produtores agrícolas, são os que mais financiam pesquisas para desenvolvimento dos transgênicos, visando principalmente o lucro, sem saber se isso seria algo bom ou ruim a longo prazo, um processo evolutivo, né? Sem saber necessariamente quais os riscos que isso poderia trazer. Então, as polêmicas estão em cima desses fatores. Transgênico, tá, pessoal, pode trazer coisas boas, mas é bom que os cientistas, seres humanos, tomem cuidado. Até que ponto a gente pode mexer no processo evolutivo? Qual o perigo que isso pode trazer? Entendeu a ideia? Pois bem, pessoal, nessa aula de hoje a gente revisou com vocês o tópico de transgênicos, que já caiu algumas vezes na prova do Enem, tópico importante dentro de biotecnologia. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, se inscreve no nosso canal, vamos juntos nesse projeto da sua aprovação. Um abraço e até a próxima aula. Me sigam nas redes sociais, viu? @Gianbrito.